Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou mulher trans, nós estamos em junho de 2020, é o mês do orgulho LGBTQ, e eu não estava muito segura sobre esse vídeo, mas porque não sei se eu tinha algo de relevante a falar. E algumas pessoas me procuraram tal, e esse tema que eu vou abordar hoje, ele aparece sempre em dúvidas das pessoas tal, que é as respostas do corpo ao processo de transição. Vou falar da minha experiência, né? Eu acho importante a gente se posicionar, porque a gente está em um momento onde vozes conservadoras estão gritando mais alto, pessoas estão se sentindo mais à vontade para manifestar preconceito, para expor ideias erradas tal, e como meu intuito ao disponibilizar esses vídeos sempre foi tentar ajudar alguém que estivesse numa situação similar, e esse objetivo permanece, então eu acredito que esse vídeo seja relevante até nesse momento que nós estamos vivendo, de incertezas, inseguranças, de um desgoverno total, despreparado. Não vou entrar nesse mérito porque nem é o objetivo desse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou começar com algumas considerações que eu acho importante, certo? A primeira coisa, essa é minha experiência como mulher trans. É a minha vivência. Eu não sou da área de saúde, eu não sou psicóloga nem nada. Então, eu vou falar da minha experiência, o que aconteceu comigo e as premissas que eu tive ao começar o processo, ok? Então, as primeiras considerações. É muito importante ter acompanhamento médico, pelo menos no começo. Quando eu digo começo, até você entrar num voo de cruzeiro, as coisas estabilizarem. O acompanhamento médico, ele é imprescindível, por quê? A terapia hormonal, ela não é brincadeira, ela pode ter consequências muito sérias, principalmente em alguém que começa mais tarde, como eu, tá? Então, é muito importante o acompanhamento médico. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, a gente tem que lidar com o preconceito da classe médica às vezes também, só que se a gente quiser fazer a coisa do jeito direito, mantendo a saúde, minimizando os riscos, o acompanhamento médico é extremamente importante. Essa é uma das premissas que eu assumi, certo? Entendendo? Todo mundo tem que fazer isso, tal, só que eu considero importante. Quando a gente começa o processo de transição hormonal, é muito difícil lidar com a ansiedade. É muito difícil lidar com a necessidade de que as mudanças aconteçam. Quem tem disforia, nem toda pessoa transgênero tem disforia com o corpo, mas quem tem quer que no menor tempo possível as características secundárias ao gênero ao qual ela não se identifica sumam e as características secundárias do gênero que ela se identifica apareçam. E a ansiedade, ela pode nos levar a aumentar as doses dos remédios e aumentar a frequência prescrita. Essa briga pela ansiedade, contra a ansiedade e contra a ideia de fazer isso, ela é constante. Com o tempo ela diminui, mas no começo ela é muito forte, porque a gente quer que o nosso corpo mude. Nos incomoda muito quando as pessoas erram o nosso gênero e a gente fica com a ideia de que à medida que o processo avançar, isso vai diminuir, certo? Então, segurar a ansiedade e respeitar as doses e a frequência dos remédios é uma tarefa muito difícil, mas
Ela é necessária até por questões de saúde, tá? Uh, no começo eu fazia exames de 3 em 3 meses para ver como as taxas estavam evoluindo e ver se o processo estava fazendo algum mal para o meu corpo. Porque não se enganem, tem riscos, certo? Principalmente para quem começa mais tarde. Ou se você tem alguma condição de saúde pré-existente. Então, os exames regulares, eles são importantes, certo? Eu reconheço que eu sou privilegiado em vários aspectos. Eu tenho acesso a plano de saúde e eu tenho acesso a médicos particulares. Então isso é um privilégio. Mas mesmo quem não tem acesso a isso tem meios de conseguir. É difícil, às vezes precisa ir para a justiça, mas é possível. Agora, esses exames que eu estou falando são exames de sangue, eles não são caros. Não são exames que são impossíveis de fazer. Eu não estou falando de uma ressonância magnética, não. É um exame de sangue. Faz uma coleta, olha os níveis. Eles são até relativamente baratos. Tá? Então, os exames eles pretendem monitorar como os níveis de hormônio masculino e feminino estão respondendo ao tratamento e como o fígado, tireoide, colesterol, essas coisas estão respondendo ao processo. E talvez essa seja a coisa mais difícil de se fazer. O tempo todo nós somos bombardeadas. Isso é uma... Veja só, como eu estou falando da minha experiência, a minha ênfase é em mulheres trans, que é o que eu conheço, certo? Mas o tempo todo nós somos bombardeadas com o Instagram, Facebook e a mídia de trans lindíssimas, trans belíssimas, com cinturinha, com quadrilzão, com peitão. Isso acontece com todas as mulheres, eu acho. Mas o importante é não se comparar. É você entender que cada corpo tem a sua beleza, todos têm o seu espaço e todos têm suas características físicas e genéticas. Então, a minha família tem o tronco largo, minha mãe tem o tronco largo e a perna fina. Então, eu não podia querer que fosse diferente. Então, a gente tem que trabalhar a mente para lidar com essas questões de que o nosso corpo vai ter uma resposta e essa resposta às vezes, muitas vezes não é a que a gente quer. Então tem que entender que o seu corpo vai responder ao processo diferente do meu e diferente da fulana e não ficar se comparando. Isso tem a ver com autoestima. Muitas vezes quando a gente começa, é comum, pelo menos muitas narrativas que eu vi, pessoas que eu conheço, quando começam um processo de transição, tem autoestima comprometida. Então, a luta é para recuperar a autoestima, para recuperar a felicidade. Tá, vou continuar aqui. Tá. Falei das minhas premissas, vou falar dos riscos. Não são todos os riscos, esses são os mais comuns, os principais, certo? Quando a gente mexe com hormônio, aparece a probabilidade de você ter uma trombose, ela é alta. O que é uma trombose? Formações de coágulos no sangue e eles vão entupir algum vaso, alguma veia, alguma coisa assim, certo? Uma trombose pode ser uma coisa menos séria quando acontece numa perna, num pé e tal. Você vai doer, vai inchar, mas você vai ficar nisso. Só que ela pode ser uma coisa muito séria. Se o trombo, se o coágulo for para o pulmão, for para o cérebro, for para o coração. Então, isso é um risco alto. Por isso a importância de respeitar as doses, a frequência e colocar na rotina as práticas para minimizar essas possibilidades. Um outro risco é a alteração da função hepática. Algumas das drogas usadas, elas agridem o fígado. E
E isso é uma coisa que precisa ser monitorada. Isso não é uma coisa que aparece com uma dose que você toma, com 2 doses, com 3 doses. Só que quando você começa um processo de terapia hormonal, o cenário mais comum é que seja necessário que você leve ele até o final da vida. Então, o monitoramento da situação do fígado é importante. Alterações metabólicas. O seu metabolismo vai ficar diferente, principalmente na transição de homem para mulher. O processo mais comum é a supressão da testosterona com a adição de estrogênio. Isso muda o seu metabolismo, a velocidade e a forma como ele ocorre. Mas também algumas drogas elas influenciam na quantidade de cálcio que você tem no corpo, ferro, vitamina D, certo? Por exemplo, posso falar de uma experiência pessoal. Um dos remédios que eu tomo, ele rouba vitamina D. E no começo eu não estava fazendo suplementação alguma de vitamina D. Com a vitamina D baixa, processos alérgicos ficam mais fáceis. Minha asma voltou. Passei anos sem ter uma crise de asma. E no começo minha asma voltou forte. Então, o que eu precisei fazer? Suplementação de vitamina D, por exemplo. Isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Certo? Quando você suplementa estrogênio, o colesterol ruim aumenta. Então, monitorar o colesterol, aqueles exames regulares que eu falei, é para uma das coisas que você monitora é o colesterol. Ninguém quer se realizar, ninguém quer viver como realmente é, como se enxerga, vivenciar essas experiências, encontrar um pouco de paz e morrer de ataque cardíaco pouco tempo depois porque não se cuidou, certo? Parece que eu estou pintando um lado negro, né? Mas eu acho importante mencionar isso. Por quê? Por exemplo, no meu caso, era imprescindível isso aí, eu precisava disso. Eu não conseguia mais viver como eu vivia. Então, eu não tinha como escapar. Então, eu sou de TI, eu sou de exatas, então a primeira coisa que eu fiz foi estudar como eram os processos, quais eram os riscos e tal, e decidir se eu aceitava os riscos ou não, e planejar o que eu poderia fazer para minimizar os riscos. Um outro risco que aparece com quem está fazendo suplementação de estrogênio é câncer, principalmente o câncer de mama. O que seria uma ironia muito escrota se você consegue uma coisa que você sempre almejou, uma coisa que é importante para você, e é importante, eu não sei se a palavra importante ela descreve a necessidade, e você desenvolveu um câncer de mama. Monitoramento, colocar na rotina as práticas para minimizar isso aí, exames constantes vão minimizar esse risco, certo? Quais são as minhas estratégias para minimizar? Exercícios. Exercícios ajudam a controlar colesterol, diabetes, trombose, câncer. Então, exercício é recomendado para todo mundo. Mas se você entra num processo de terapia hormonal de transição, exercício é essencial. Não estou falando do exercício para virar uma youtuber fitness. Se você gosta disso, se é o seu caso, ok. Não, é exercício para manter a saúde. Para controlar diabetes, controlar colesterol, evitar trombose. Tudo isso é muito importante. Buscar uma alimentação saudável, tá? Nesse aspecto eu dei muita sorte. Eu sou casada com uma mulher vegana. Então, eu não sou vegano. Nada contra. Eu sou casada com uma, mas eu ainda não consegui chegar nesse ponto. Embora muitas das minhas refeições sejam totalmente veganas.
essa sorte que eu dei já me ajuda, porque quando você está bem acompanhada, é mais fácil você controlar a alimentação. Então, maneirar em doce, maneirar em fritura, maneirar em gordura, tudo isso ajuda em trombose, colesterol, glicemia, que são coisas que são suscetíveis a problema quando você começa um processo de transição. Nossa, é muito risco, Renata. Você está pintando. Não, eu gosto de mostrar um cenário real para quem decidir, quem começar a ter ciência de que não é brincadeira e precisa levar as coisas com muita responsabilidade. Evitar excesso de álcool e drogas, certo? Essa é uma situação que é muito comum. Pessoas pré-transição ou no começo da transição, elas terem crises de ansiedade, de depressão, e isso muitas vezes está atrelado a álcool e drogas. Só que lembra das alterações da função hepática? Essas duas coisas elas mexem com isso. Então, olha que maravilha. A gente começa a transição, a gente começa um processo de revelar a nossa identidade. Não é buscar a nossa identidade, é revelar, é se expor para o mundo, é buscar paz, felicidade, força. E para conseguir isso, um dos caminhos é adotar hábitos saudáveis. Eu não sou fitness, eu como porcaria, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, certo? Agora, toda vez que eu penso, eu coloco na balança, eu não vou comer hambúrguer todo dia, eu não vou comer pizza todo dia, entendeu? Então, bebo de vez em quando, tá? Eu tenho até um fato que é uma consequência interessante da minha transição. Antes, como eu escondia a minha condição com muita força, quem viu meus outros vídeos, eu já falei isso várias vezes, tipo, ninguém nunca desconfiou. Então, até os 40 anos, eu me apresentava como um homenzinho hétero padrão, sapatênis, calça jeans, camiseta polo, bem padrão mesmo. Só que eu não me permitia beber, porque eu não sabia como eu ia me comportar com o efeito da bebida. Então, como eu tinha muito medo das pessoas descobrirem o que é uma tremenda idiotice, eu escondia com muita força e não me permitia beber. Hoje eu me permito. Se eu estou bem acompanhada, se eu estou com pessoas de confiança, se eu estou em ambiente seguro, eu bebo. Agora, o excesso é ruim. A frequência alta do consumo de álcool é ruim. Tá? Isso se você quiser passar bem por todo o processo. Ok? Até agora eu só estou preparando as explicações. Então, minha linha do tempo, como é que foi? Eu iniciei a minha terapia hormonal de transição no dia 22 de março de 2017. Nesse momento, eu não tinha nem certeza se eu ia conseguir fazer minha transição. Quando eu digo conseguir, é me apresentar para o mundo como Renata. É mostrar ao mundo quem era a Renata. Renata já existia, só que ela estava bem escondida, bem camuflada. E eu comecei a tomar hormônios, suprimir a testosterona, ainda pouquíssimas pessoas sabiam. Pouquíssimas, quando eu digo, é pouquíssimas mesmo. Eu contava nos dedos de uma mão. Então, eu tinha muita vontade de passar pelo processo. Eu tinha muita vontade de trazer a Renata para o mundo, mas eu não sabia se eu tinha coragem. Mas mesmo assim eu comecei. Sempre essa decisão, ela é acompanhada de muitos questionamentos internos, muita indecisão, muito medo. Eu acho que foi a época que eu senti mais medo na minha vida. E o que acontece? Em 2017 eu procurei um médico aqui em Fortaleza, um endocrinologista particular, que dizia que tinha experiência com mulheres trans, só que o cara aplicou um protocolo de internet em mim, um protocolo que eu tinha visto na internet, e não funcionou. Qual foi o protocolo? Ele me passou um inibidor de testosterona
Percebam que eu tenho muita restrição em falar nome de remédio e doses e tal. Por quê? Eu não sou médica. Eu não quero incentivar ninguém a começar nada sozinho. Às vezes é o jeito, eu entendo isso aí. Eu entendo o desespero, eu entendo essa angústia. Mas eu não quero ser responsável por alguém se machucando ou alguém se prejudicando por alguma coisa que eu possa ter falado. Então, ele me passou um inibidor de testosterona de protocolo de internet, desses que qualquer pessoa acha na internet, e passou estradiol manipulado, oral. Então eu tomava cápsulas de estradiol. E eu comecei a fazer o monitoramento de 3 em 3 meses. O que aconteceu? A testosterona foi suprimida, mas o nível do estradiol não subia. E eu passei quase um ano nessa forma. E eu indo lá com frequência, e o estradiol não subia. Teve época do estradiol estar mais baixo do que antes de eu começar o processo. Então, foram momentos bem ruins do ponto de vista psicológico, porque você quer o resultado. Se eu pudesse ter 10 vezes a dose do estradiol que seria saudável, eu teria. Só que o meu compromisso era respeitar as orientações médicas. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu sempre segui isso à risca. Então eu fiquei frequentando esse médico, fazendo exames regulares até o final de 2017. A gota d'água foi quando eu fui conversar com ele alternativas para o controle da testosterona. Por quê? O remédio que ele me passou ele é extremamente lesivo para o fígado. E na minha visão, não seria saudável tomar esse remédio para o resto da vida. Aí ele, não, eu estou te preparando para cirurgia. Aí eu, doutor, eu expliquei para o senhor que eu sou casada. Sou casada com uma mulher, eu sou lésbica. Então eu não quero cirurgia nesse momento. Ela não está no meu planejamento. Não, estou te preparando para cirurgia, você conversa com o seu psiquiatra. Então ele demonstrou um pensamento extremamente binário, limitado, não respeitou o paciente, então já não estava funcionando o processo. Aí um anjo que apareceu na minha vida, que era a minha dermatologista, que fez a remoção dos meus pelos faciais, ela me recomendou um amigo dela, endocrinologista, que não tinha experiência com pessoas trans, mas estava extremamente disposto a estudar, aprender, e a gente trabalhou junto durante um ano. Esse endocrinologista ele manteve a metodologia da supressão da testosterona e eu troquei o estradiol oral por adesivo, que é o mesmo adesivo que mulheres usam na menopausa, de reposição de estradiol. Então, aí meu nível de estradiol começou a subir. Só que ele subiu, mas não subiu para os índices necessários. Trabalhei bastante com esse endocrinologista, tinha muita vontade, é uma pessoa excelente. Se alguém daqui de Fortaleza precisar de um endocrinologista, Dr. Daniel Gadelha, fantástico. Só que o meu estradiol não ia para os níveis necessários. Embora meu corpo já tenha começado a responder, que eu vou explicar mais lá na frente. O que aconteceu? No final de 2018, fiquei quase um ano com ele. Não fiquei um ano, pouco menos de um ano. Eu fui numa médica, uma sexóloga, que é ginecologista, obstetra, que ela trabalha muito com pessoas trans, inclusive com criança e adolescente. E ela me encaminhou para um endocrinologista que esse realmente tinha bastante experiência. Então, desde 2019, eu já estou com um endócrino que realmente entende do babado, como dizem por aqui. Então, o que ele fez? Manteve a forma de suprimir a testosterona porque estava funcionando, meu corpo estava respondendo bem. Até o momento não tinha aparecido nada no fígado, não apareceu nada do fígado, então eu já estava bem adaptado a esse método e comecei a tomar estradiol injetável, um anticoncepcional injetável, uma vez por mês.
e ele manteve o adesivo. Por quê? O corpo da Renata, o metabolismo da Renata, a forma como ele processa o estradiol, isso tem a ver com idade, com metabolismo, genética, bilhões de fatores, não processa bem o estradiol. Aí, com o estradiol injetável e o adesivo, aí foram para os níveis que são necessários para você realmente ter mudanças corporais. Então, nessa linha do tempo, eu tenho dois momentos. Eu tenho coisas que aconteceram com o meu corpo por causa da supressão da testosterona, certo? Que eu já vou chegar no que são esses efeitos. E tem um momento posterior, que é no começo de 2019, ou seja, tem 1 ano e meio, que meu corpo começou a responder ao estradiol, certo? Então eu queria traçar essa linha do tempo, porque eu não tenho 3 anos de estradiol, na verdade mais de 3 anos, 3 anos, quase 3 anos e meio de estradiol. Tenho 1 ano e meio, tá? Vamos lá. Resultados físicos, que eu acho que é isso que está todo mundo esperando até agora, certo? Como eu estava falando, tem 2 momentos. Então, o que eu consegui com a supressão da testosterona? Os pelos corporais, certo? Eles diminuíram e diminuíram a velocidade com que eles crescem. Então, por exemplo, eu tinha muito pelo no tronco. Hoje em dia eu quase não tenho. Quase não tenho mesmo, não tem nem comparação com o que é. E cresce muito mais devagar. Nas pernas, nos braços, certo? Infelizmente, tem pouco efeito no rosto, tá? Perdi muito músculo, que era um efeito que eu queria, certo? Uma das primeiras coisas que eu gostei que desapareceram foi o contorno dos ombros. Tem gente que gosta, tem gente que preserva, tem gente... Isso é particular de cada um. Eu não gostava. Então, para mim, esse foi um dos melhores efeitos, certo? O que eu sabia que ia acontecer, mas eu não estava preparado para intensidade, foi a perda de força. Eu comecei a ter dificuldade para carregar a sacola de compra do mercado, certo? Tá. Com a supressão da testosterona, eletrólise e laser, que são procedimentos de remoção de pelos, eles funcionam melhor. Bem melhor. No passado eu já tinha tentado fazer esses procedimentos e eles não tiveram muito efeito. Com a supressão da testosterona, a coisa funcionou bem, certo? Bem tranquilo. Pra mim isso não é um problema, tipo, aqui em casa, esse ano a gente está fazendo 20 anos de casada e nós nunca tivemos vontade de ter filho, isso é nosso, não tem nada a ver com a minha situação, nós nunca tivemos vontade de ter filhos, a gente gosta de criança, adora meus sobrinhos, ela adora os sobrinhos, então, mas você perde a capacidade de reproduzir. Então, se você for começar a transição, e principalmente se tiver acompanhamento médico, uma das coisas que você vai ser questionada é se você quer preservar a esperma, se você quer congelar a esperma para em algum momento, se você quiser reproduzir. Se você deixar a testosterona voltar, pode ser, não necessariamente vai acontecer, de você voltar a produzir esperma, certo? Então, existe, dependendo do tempo que você fica suprimindo, pode ser que não volte. Pode ser que volte, ok. Só que além do esperma voltar, algumas características secundárias masculinas que provavelmente você terá perdido com esse tempo, elas vão voltar. Pelos no rosto, pelos no corpo, músculo, tá? Então, capacidade de reprodução é uma das coisas que a pessoa tem que ter consciência de que morre, tá? Para mim isso foi uma coisa interessante, as partes pudendas.
Eu acho muito engraçada essa palavra, partes pudendas. Diminui. Então até esteticamente fica mais interessante. Pode ser que tem gente que não tem problema nenhum com esses acessórios e acha isso ruim. Mas é um fato. Com a supressão da testosterona encolhe. Beleza. Segunda fase. Que no meu caso foram faseadas. Era para ter acontecido junto. Com a suplementação do estradiol, o que aconteceu? Aconteceu uma redistribuição de gordura no corpo, certo? No meu corpo ficou evidente nas pernas e no quadril. Nossa, eu não fiquei com um quadrilzão, com uma bunda super redonda. Não aconteceu isso, novamente. Limitações físicas e condições genéticas, elas limitam o que pode acontecer. A idade também é um limitante, mas acontece. Até meu rosto ficou diferente, certo? É porque eu não tenho muitas fotos de antes. Eu tenho, mas eu não tenho muitas onde dê para fazer uma comparação legal, tá? Se alguém quiser, meu Facebook é aberto, meu Instagram é aberto. Se alguém quiser futricar lá, procurar foto antiga, não tem problema. É meu passado, era eu. Eu não gostava de como eu era, mas também não tenho problemas com isso, tá? Pele mais fina, minha pele ficou muito mais fina. E isso eu não imaginava que ia acontecer, mas ela ficou mais clara. E eu não tenho certeza se ficou mais clara, porque hoje eu não tomo sol. Tomo muito pouco sol, eu não gosto de sol. Eu não gostava, mas hoje eu tomo muito menos sol do que eu tomava antes. Mas eu não me lembro de momento algum na minha vida eu ter ficado branca do jeito que eu fiquei. Mesmo na época que eu morava em São Paulo, que eu andava toda empacotada, toda coberta, e eu não lembro. Então, a minha pele afinou. Isso era esperado, eu esperava que isso acontecesse. E ficou mais claro. Isso eu não esperava. Tá? Eu fiquei muito frustrado no dia que eu percebi que eu tava mais branca com uma amiga minha que eu brincava muito com ela. Chamava ela de Gasparzinho. E eu tava mais branca que ela. Eu falei, meu Deus do céu. Aumento das mamas, no meu caso, foi discreto. Aumentou, percebe-se? Eu desenvolvi seios o suficiente para me incomodar andar sem sutiã. Incomodar, eu estou falando a forma como fica numa camisa. Eu sou feminista, tá? Eu defendo a liberdade da pessoa fazer o que ela quiser. Quer andar sem sutiã, quer andar... Me incomoda. Então, eu não conquistei as mamas que eu gostaria, certo? Se for para fazer uma comparação justa, eu tenho as mamas de um adolescente que está começando. Então, tem um resultado que foi interessante, que eu gostei muito. A sensibilidade das mamas aumentou absurdamente. Tipo, até quando eu me excito, eu percebo uma resposta nos mamilos. Então, a sensibilidade aumentou pra caramba e é uma coisa que eu gostei. E até uma coisa que eu tenho medo, de na hipótese de eu fazer a cirurgia de silicone, de colocar implante na mama, que é uma coisa que eu tenho vontade, eu ainda não fiz, mas em algum momento eu acho que isso vai acontecer. Existe uma possibilidade de seccionar nervos e perder essa sensibilidade, que é uma das coisas que eu gostei muito. É um dos resultados que eu mais gostei. Tá? Resultados psicológicos. Esses são importantes. Vale ressaltar aqui que eu não sei o que é exatamente resposta hormonal. Alguns eu desconfio, mas... Ou que é resposta da terapia, da minha evolução como pessoa, da minha desconstrução. Então eu coloquei tudo aí porque eu estou relatando a minha experiência, tá? Então no início, certo? Vou destacar o que é no início, porque o início foi conturbado, certo? Com a supressão da testosterona eu perdi muita energia, muita disposição.
Eu tinha muita vontade de passar o dia deitado. Eu tinha muita vontade de não fazer nada. Eu não tinha disposição para sair, não tinha disposição para encontrar ninguém. Olha a importância do acompanhamento terapêutico. Quando você suprime a testosterona, esses efeitos são esperados. Certo? Então, se você se prepara psicologicamente para que isso, para essa possibilidade, e ela é uma possibilidade muito real, muito presente, você consegue ter argumentos, você consegue lidar com isso. Certo? Então, esse foi um dos efeitos no começo. Ele não dura muito, dura 2, 3 meses. No primeiro mês é muito difícil. Para mim foi mais ainda, eu percebi isso muito nitidamente, porque quando eu comecei a terapia hormonal, eu estava me preparando para uma meia maratona. Então eu já estava fazendo treino de 14 km, de 15 km. Quando eu comecei a suprimir a testosterona, nada, não conseguia correr 2. Certo? A depressão, você tem uma espécie de depressão. Eu lembro que no começo eu me sentia tão mal que eu até questionava a minha decisão de começar a transição. Putz, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou fazendo isso? Sabe? Então, o acompanhamento terapêutico ele é importante. Por quê? Os hormônios, eles respondem, eles afetam o humor. Ok? Libido, morreu. Mas ela volta. Essa é a boa notícia. No começo eu não tinha vontade de nada. Isso provocou problemas no casamento, óbvio. Tá? Eu estava iniciando um processo de transição, estava bagunçando a vida da gente todinha, que era relativamente organizado. E libido foi embora. Tá? Ok. E você fica sujeito a variações abruptas de humor. Choro, muda, o humor oscila muito fortemente. Entenda, uma mulher cis, ela vai aprendendo a lidar com as variações hormonais desde a adolescência, né? Uma mulher trans que começa terapia hormonal, de repente ela tá com... Então, leva um tempo para você se acostumar, você entender e você reconhecer. E a terapia normalmente ajuda muito. Tá? Com o tempo. Certo? Disposição e energia reequilibra. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos onde eu não tenho certeza se o que é hormonal e tal. Exercício ajuda, terapia ajuda. À medida que você avança no processo, você vai conquistando uma confiança que vai te fazendo também, que eu tenho certeza que isso influencia nesse equilíbrio que você consegue. Tá? Minha confiança aumentou. Então, quando a Renata apareceu socialmente, e a Renata apareceu socialmente assim num virar de chave, antes de eu passar a viver 100% do meu tempo, certo? Me apresentando como Renata, ou seja, só ter uma vivência feminina, eu só tinha saído à rua 2 vezes. 2 únicas vezes. Então, quando eu falei, não, tá na hora. Eu já tinha conversado com os meus amigos, já tinha conversado com a minha família, no trabalho, tava todo mundo sabendo e ia lá com aquela cara idiota, besta, horrível. Então, quando eu virei a chave, eu tinha muita insegurança. Eu não conseguia ir pegar uma entrega de pizza na portaria do prédio se eu não tivesse maquiada. Tá? Eu não... Tinha lugares que eu tinha medo de frequentar, tinha lugares que eu não ia. À medida que eu fui avançando no processo, e aí vai 2 coisas, tipo, à medida que meu corpo foi respondendo à terapia hormonal, à medida que eu fui ganhando confiança, à medida que hoje eu vou para qualquer lugar. E a minha filosofia é que
eu tenho que ocupar o máximo de espaços possíveis. Então, por exemplo, no começo, eu não queria visitar clientes da empresa lá, clientes que eu já me relacionava, que sabiam da história e tal, eu não queria. Eu queria ficar trancadinha lá na empresa, protegida no mundo seguro. Hoje em dia eu vou em reunião em tudo quanto é lugar, converso com secretários de TI, e já está incomodado, o problema é seu. Tá? Então, a confiança ela não aparece no instalar de dedos. É um processo que você vai construindo, que você vai aprendendo, que você vai ganhando. Certo? E a libido voltou. Eu adoro como é a minha libido hoje em dia. Ela é diferente daquela motivada pela testosterona. Ela não tem aquela angústia, aquela urgência, aquela... Não tem. É uma coisa mais tranquila, mais gostosa, mais... É porque eu não sei a palavra certa, mas é mais suave. É muito, muito boa. Tá? Pelo menos pra mim. Certo? E hoje em dia eu sou mais sensível. Essa é outra das coisas que eu não sei se é resposta hormonal, embora o hormônio tenha uma parte da responsabilidade, ou fruto da terapia, porque antes eu era muito trancada, muito contida, muito fechada. E a terapia foi... E eu fui me permitindo sentir. Porque antes, não é que eu não sentia, eu não demonstrava porque eu tinha medo de acharem... Olha, eu vou falar muito errado, muito idiota, muito burro, mas... Ai, não é homem. E eu não era mesmo, mas eu queria esconder isso. Então, eu aprendi a esconder esse sentimento. À medida que eu fui avançando na terapia e no meu processo, eu fui aprendendo, entendendo que sentir é natural. E o ruim é quando as emoções elas atrapalham muito sua rotina. Mas sentir é importante, deixar sentir é importante, entender por que você está sentindo aquilo é mais importante ainda. Certo? Então, esses são os resultados psicológicos. Ó, no começo eu pintei um quadro muito negro, falando de risco e tal, essas coisas todas. Mas os resultados, tanto os físicos quanto os psicológicos, eles são muito surpreendentes. Veja só, no meu corpo o estradiol respondeu timidamente. Essa redistribuição de gordura foi tímida, as mamas foram tímidas, a pele não, a pele é uma coisa que fez bastante diferença. Mas é a ponto de uma colega trans falar, Renata, tipo, por que você continua? Porque é importante pra mim. Se eu parar a supressão da testosterona, eu vou perder tudo que eu conquistei com a ausência dela. Se eu parar com o estradiol... essa é outra coisa que eu esqueci de falar. Tanto a testosterona quanto o estradiol, eles têm papéis importantes em cálcio e tal. Você não pode ficar sem um ou outro. Certo? Então, por que tem muita mulher na menopausa fazendo reposição de estradiol? Não é porque quer manter a libido ou quer fazer... Não, pode ser até por isso também. Mas tem manutenção de cálcio, osteoporose, todas essas coisas que são importantes. E tem até pesquisa, essa é importante agora para esse momento de pandemia, que o estradiol ele limita o avanço do Covid. Então, estatisticamente, se vocês procurarem, vocês vão perceber que beleza, você tem um número equivalente de homens e mulheres contaminados, mas a taxa de fatalidade em mulheres é menor. Uma das suspeitas que esse estudo mostrou é que talvez o estradiol tenha responsabilidade nisso. Isso é curiosidade, eu não tenho certeza dessa informação, no estudo eu achei interessante. Opa, olha aí! Tá. E aí? Né? Afinal, e aí? Encerrando, acho que esse vídeo está comprido demais. Veja só, a minha decisão de transição foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi muito difícil, gerou muito medo. O primeiro ano é muito complicado. Você lidar com o peso da decisão, lidar com os efeitos dos hormônios.
Só que normalmente as decisões que geram mais medo, que geram mais insegurança, são as que oferecem recompensas melhores. E nada paga a liberdade de você ser quem? Ser você autêntica. Você se permitir ser. Não tem preço isso aí. Entendeu? Então, hoje em dia eu tenho muito orgulho da minha situação. Tenho orgulho de ser uma transexual. Eu tenho orgulho de ser uma mulher trans. Eu não vou deixar ninguém nunca cagar na minha cabeça. Se alguém vier dizer o contrário, vai levar porrada. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Tá? Se você gostou desse formato de slide, esse conteúdo era muito complexo, tinha muito detalhe, eu preferi organizar dessa forma. Não significa que vai assim, mas se você gostou, ou não gostou, ou tiver alguma crítica, coloca aí nos comentários só para eu saber. Se puder, deixa um like, se quiser pode compartilhar. Esse conteúdo eu acho que ele é mais interessante para uma mulher trans que está pensando em começar uma transição. Obrigado novamente e até a próxima.